Fala investidores, beleza? Denis aqui, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, esse canal aqui é voltado totalmente para finanças e investimentos, tá bom? De certa forma, eu mostro aqui tudo o que eu venho comprando, o que eu venho fazendo na minha carteira, todas as movimentações e com certeza te motivando a entrar de vez no mundo dos investimentos. E se você que está do outro lado se interessa por esse tipo de assunto, eu já te convido a clicar aqui no botãozinho inscrever-se, é de graça e vai me ajudar bastante também. Também não esquece de dar aquele like, tá bom? Se você está gostando aqui do conteúdo do canal, garanto que tem bastante conteúdo de qualidade aqui e vai te ajudar bastante, beleza? E você que está aí do outro lado vai conseguir acompanhar todas as minhas situações aqui do dia a dia, meus erros e meus acertos também, né? Como novo investidor, talvez como você que está do outro lado, ou se você já investe, garanto que a gente vai trocar bastante experiência. E no vídeo de hoje estarei falando um pouco para vocês aqui sobre os ETF, como ele funciona na prática. É isso que você vai estar vendo nesse vídeo, então acompanhe esse vídeo até o final para você ficar por dentro do que se trata os ETFs. Vamos lá, acompanha aí. ETF nada mais é que um fundo de investimento onde existe uma gestora que faz certos tipos de compras para você. Vou deixar um exemplo bem prático para você entender aqui. Quando você vai lá no seu aplicativo, no seu celular, na sua corretora ou no seu home broker, você compra uma ação, é como se você tivesse adquirido uma flor, tá bom? Agora, quando você compra um ETF, uma cota de um ETF, é como se você tivesse adquirido um buquê inteiro com várias flores ali dentro, entendeu? Seguindo essa mesma analogia que eu passei para vocês, se você comprasse uma ação, seria apenas uma rosa ali, uma flor. Quando você compra um ETF, você compra várias flores, várias ações, diversificando aí sua carteira com apenas um ETF, tá bom? O ETF serve bastante para quê? Para quando você não tem muita experiência naquele tipo de ativo, né? Quando você não tem muita experiência no mercado de ações, você pode estar adquirindo ali um ETF que você vai conseguir aí diversificar sua carteira, tá bom? Assim mesmo você tem o ETF que replica o índice Bovespa aqui do Brasil, que seria o BOVA11, você tem um ETF do IFIX, que replica o índice de fundos imobiliários. Você também tem um ETF do IVV, que replica o índice das 500 maiores empresas americanas. Aí você tem ETF de criptomoeda, ETF de ouro, enfim, tem vários tipos de ETFs aí que você pode estar investindo diretamente aqui na Bolsa Brasileira. Mesmo sendo ETFs de outros países, você consegue estar investindo diretamente aqui na Bolsa Brasileira, tá bom? Para que eu acho interessante um ETF? Quais são os motivos que eu acho que você deveria até investir em alguns ETFs? Um exemplo que eu dou para vocês é você que está começando a investir agora na Bolsa de Valores, até aqui mesmo na Bolsa Brasileira, e não tem muita noção de ações, como que funciona fundos imobiliários. Você pode fazer o quê? Comprar aí um ETF, que nem você compra lá o BOVA11, ele replica as maiores empresas brasileiras, você estaria fazendo o quê? Diversificando sua carteira, mesmo não tendo muita noção de como funciona, como que são essas empresas. E aí, conforme você vê esse índice, né, você vê o índice oscilando, variando, o seu ETF valorizando, você começa a pesquisar as empresas, né? Empresas focadas ali, por exemplo, você pega uma Petrobras, um Banco do Brasil, uma Itaúsa, uma Taesa, e você começa a focar nessas empresas, a estudar essas empresas diretamente, não através do ETF, tá bom? Quando você pega mais aquela familiaridade com os números e você se acha seguro de investir diretamente ali naquela empresa, aí eu acho interessante você parar um pouco de investir em ETF, ou se você teve uma boa valorização naquele ETF, você assim poderia estar vendendo aquelas cotas, investindo diretamente ali naquelas ações que você pesquisou, que você já sabe os fundamentos daquelas ações. Enfim, eu acho que esse é um bom meio de entrada, um ETF, para você começar na Bolsa de Valores, porque assim você vê a oscilação do mercado, conforme o índice Bovespa sobe, as suas ações também sobem, o seu ETF se valoriza, e assim você começa a entender um pouco mais como funciona, com menos risco, esse mundo dos investimentos, tá bom? Se você não tem muita segurança naquele tipo de ativo, que nem você investe em fundos imobiliários, você está bem seguro, está recebendo todos os meses, você vê um pouco da oscilação do mercado em cima dos fundos imobiliários, que já é uma oscilação um pouco menor do que ações, você se sente seguro nos fundos imobiliários, porém, em ações ainda você não tem aquela segurança, porque as ações acabam oscilando um pouco mais e você fica meio receoso de estar colocando seu dinheiro ali e às vezes acaba desvalorizando um pouco. Não que isso seja ruim, a desvalorização, porque ali você pode ter a oportunidade de comprar novas cotas, mas às vezes você não está preparado para esse momento, né? Esse momento de queda, enfim. E acaba adquirindo um ETF, que seria o BOVA11, que replica o índice Bovespa, e acaba ficando muito mais tranquilo, tá bom? Focando apenas em fundos imobiliários nesse primeiro momento e investindo ali no BOVA11, que é nas ações brasileiras. Eu mesmo, eu invisto no IVVB11, que ele replica o índice das 500 maiores empresas americanas, mas por que eu faço isso? Eu vou mostrar para vocês. E a gente está aqui no site do Investidor 10, é por onde eu vou mostrar para vocês qual ETF que eu tenho e por que eu tenho esse ETF, tá bom? Lembrando também que ETFs não pagam dividendos, simplesmente ele pega todo o dividendo que ele recebe daquelas ações, fundos imobiliários, enfim, do que se trata aquele ETF,
e reinveste em mais cotas, fazendo assim o seu ETF se valorizar, tá bom? Lembrando vocês também que ETFs tem de vários tipos, tá? Praticamente de tudo que você procurar aí você vai achar um ETF. Tem ETF que replica o ouro, criptomoeda, a própria Bolsa Brasileira, enfim, tem vários tipos de ETFs. O interessante do ETF é que quando você compra uma cota, você compra uma bolsa cheia de ações, fundos imobiliários, várias coisas ali dentro daquela bolsa. O que acontece com isso, pessoal? Você diversifica a sua carteira apenas com uma cota. Por isso que eu já falei para você, se você não tem muita familiaridade com aquele tipo de ativo, ações, fundos imobiliários, enfim, criptomoedas, você pode comprar uma cota de um ETF que você está ali diversificado naquela cota de ETF, tá bom? Eu vou mostrar para você aqui qual ETF que eu tenho e por que eu tenho esse ETF. Vamos lá. Eu tenho aqui, pessoal, você pode ver, ó, ações. Aqui eu tenho várias ações, eu invisto diretamente em cada uma, tá bom? Vale do Doce, Taesa, Copel, Petrobras, Sanepar, Goal e Banco do Brasil, beleza? Já aqui em fundo imobiliário, da mesma forma. Eu vou lá, ó, HGRE, HSML, XPLG, KNCR, Vino, XPML Deva e MXRF. Então aqui eu invisto em cada cota, eu vou diretamente nesse fundo imobiliário e compro as minhas cotas desse fundo imobiliário. De tempos em tempos, eu abro o relatório de cada fundo imobiliário, de cada ação, eu analiso ali e vejo como que está o andamento, né? Se faz sentido ou se não faz sentido eu estar aportando, continuando a aportar nesse tipo de ativo, vou lá e aporto ou não, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês qual ETF que eu tenho. Ó, eu tenho aqui o ETF IVVB11. Do que seria esse ETF? Esse ETF replica o índice das 500 maiores empresas americanas. O porquê que eu decidi comprar esse tipo de ETF? Primeiramente, eu vou mostrar aí para vocês aqui, ó, IVVB11. Aqui a cotação, né? Hoje ele está custando 240,73 e aqui a valorização desse ETF, tá bom? Aqui embaixo você pode ver, ó, IVVB11 é um fundo de investimento no exterior. Ele replica o índice das 500 maiores empresas americanas. Dentre esse índice, tem essas empresas aqui, ó, Coca-Cola, Apple, Meta, Amazon, Johnson Johnson, Visa, Disney, enfim, tem várias outras empresas, são 500 empresas. E o porquê que eu invisto nesse ETF? Eu poderia muito bem abrir uma conta numa corretora lá de fora e estar aí investindo diretamente, mas o porquê eu não fiz isso ainda, tá bom? Mais para frente pode ser até que eu faça, mas eu já invisto nessas ações da Bolsa Brasileira, Vale, Taesa, Copel, Petrobras, Sanepar, Goal e Banco do Brasil. E eu analiso essas ações ação por ação, tá bom? Para estar sempre por dentro do que está acontecendo. Da mesma forma, fundos imobiliários, eu também faço essa análise, né? E por que eu invisto em ETF lá na Bolsa Americana? Porque, pessoal, ainda eu não tive tempo suficiente de estar indo lá, abrindo uma conta na corretora americana, pesquisando ação por ação e investindo nela individualmente, tá bom? Então eu preferi comprar logo um ETF dessas 500 empresas americanas, dessas 500 empresas maiores, né? Seguindo esse ETF IVVB11, que eu já consigo diversificar minha carteira e não ficar com aquela bitolação na carteira de estar sempre pesquisando, olhando, analisando, sendo que eu posso comprar um ETF que já faz toda essa diversificação para mim. Vocês lembram aí quando eu falei para vocês que ETF não pagam dividendos? Olha aqui, pessoal, eu tenho 46 cotas, né, desse ETF, o preço médio é 222,14 e o preço atual dele é 239,71. Ele teve uma valorização de 7,91%. Então, essa valorização aqui é o que eu recebo quando eu invisto em ETFs. Um ETF não paga dividendo, ele simplesmente reinveste o valor que ele recebe de dividendos em mais cotas, tá bom? Assim se valorizando e a gente ganha na valorização. Aí quando chegar numa certa valorização, eu achar que faz mais sentido eu estar vendendo essas cotas, eu pego toda essa valorização e se eu quiser assim abrir uma conta numa corretora lá de fora e começar a investir ação por ação lá fora, aí eu posso estar fazendo isso aí ou então eu continuo investindo aí a longo prazo em ETF, tá bom? Eu acho que para quem tinha dúvida de como funcionam os ETFs, para que servem os ETFs e como eles funcionam, eu acho que esse vídeo foi bem esclarecedor. Se ainda te restou alguma dúvida, deixa num comentário lá embaixo, com certeza estarei te respondendo, tá bom? Se você está gostando dos conteúdos aqui do canal, ainda não é inscrito, para um pouquinho, vai lá e já se inscreve no canal, dá aquele like se você ainda não deu. Não se esquece também de ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos que saem aqui do canal e garanto para você que você vai gostar muito da minha trajetória nesse rumo dos investimentos, beleza? O vídeo vai ficando por aqui, falou e bora investir, pessoal! Guess you're trying to stay strong and fake a smile until